Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. Nós estamos aqui para mais uma aula de geografia, para dar continuidade ao assunto que a gente viu na aula passada sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil. Então, convido a vocês a pegarem o livro de vocês, né, a abrirem aí na página 24, 23 e 24, mais precisamente na página 24, que será a nossa aula de hoje. Na semana passada, a gente viu sobre 3 domínios, e hoje nós vamos ver mais 3, as características dos outros 3 domínios morfoclimáticos. Então, só pequena revisão, Então, nós fizemos leitura bíblica em Gênesis, que fala sobre a criação dos vegetais e também da separação das águas e dos mares, lá no terceiro dia da criação. E nós vimos um pouco a região, os critérios de regionalização, e que a gente viu a divisão do Brasil em domínios morfoclimáticos. Um dos critérios foi o relevo e o clima. Então, quando a gente regionaliza o Brasil nesses critérios, a gente regionaliza o Brasil em 6 domínios morfoclimáticos. E a gente viu na aula passada o amazônico, vimos o cerrado e também nós vimos os mares de morro. Então foram essas três domínios que nós vimos na aula passada. Nós vimos o amazônico, região norte do Brasil, com vegetação, a floresta amazônica, num relevo de planície. O cerrado, no relevo já de planalto, um clima tropical continental, o tropical mais seco, e a vegetação composta por pequenas árvores e arbustos. Os mares de morro, nós vimos que no passado compreendia onde tinha a Mata Atlântica, essa floresta ela já foi em boa parte já destruída, restando menos 10% da sua formação original. E essa formação, esse domínio, ele ocorre mais no litoral brasileiro, desde o Rio Grande do Norte até o estado de São Paulo. E o clima que predomina nele é o tropical úmido, ou tropical litoral, que é um clima quente e úmido. Úmido porque chove muito. Agora vamos, nossa aula de hoje é sobre a Caatinga. Então, o nome Caatinga significa Mata Branca. E esse nome Caatinga foi dado pelos indígenas que viviam nessa região por conta da aparência da vegetação, que na época de seca apresenta uma vegetação, uma cor de meio cinzenta. Os arbustos, as árvores que existem, perdem as folhas, e a mata ela fica com um aspecto cinzento, diferente de uma floresta, como a floresta amazônica, a Mata Atlântica, onde predomina o verde. Na Caatinga predomina mais as cores cinzentas, e branca. Então, por isso o nome Caatinga, que na linguagem indígena significa Mata Branca. E esse domínio, ele ocorre no interior do Nordeste brasileiro. Então, quando eu falo interior, eu falo longe do litoral. Então, no interior do Nordeste ocorre esse domínio morfoclimático. O relevo vai ser formado por depressões e planaltos. Vai ter locais que vai ter altitude elevada e vai ter locais que vai ser depressões, ou seja, ter altitudes mais baixas. Então vai ser um relevo variante aí do domínio da Caatinga. O clima que vai acontecer nesse local da Caatinga vai ser um clima semiárido. Um clima semiárido é um clima quente e seco, ou seja, faz muito calor e chove muito pouco.
A região da Caatinga é a região do Brasil que menos chove, né? Em todos os outros estados, as outras regiões, as chuvas elas são bastante irregulares, mas na região da Caatinga, na região do Cerrado, do Sertão Brasileiro, é a região que menos chove no Brasil, né? E, consequentemente, ocasiona um clima semiárido, que é um clima quente e seco, né? Na Caatinga, as plantas vão ser xerófitas, né? O que é uma planta xerófita? É uma planta que se adapta a pouca água. São plantas que consomem pouca água. Vocês podem ver aí na imagem alguns cactos. Então, o cacto, né, hoje até meio que moda, muitas pessoas hoje terem cactos em casa, né, como planta ornamentativa. E são plantas que não podem ser regadas todo dia, né? Se colocar muita água nela, ela acaba morrendo. Então, são plantas xerófitas, que se adaptam a pouca água, né? Então, essas plantas xerófitas, muitas delas, em vez de ter folha, têm espinhos. E algumas que têm folhas, têm a folha mais grossa, né? Folhas pequenas e grossas, porque assim consegue armazenar, né? Quando chove, armazena água nela, para que possa passar os outros dias sem chuva, ela possa ter água armazenada. E também as raízes, né, e alguns troncos dessas plantas da caatinga, elas também armazenam água, né, justamente para o período de bastante seca. Então vejam como a criação de Deus ela é perfeita, onde ele coloca, né, esses mecanismos nesses vegetais para que eles possam sobreviver também num período de seca, né? Então, alguns tipos de plantas que vivem na caatinga são os cactos, mandacarus, né, que são plantas típicas dessa região do Brasil. Vamos ver agora as matas de araucária. Então, a gente pode ver aí o contraste, né, da caatinga com essa mata, né? Primeiro contraste a gente pode ver na localização. A caatinga se localiza no Nordeste brasileiro. As matas de araucária vão ocorrer no sul do Brasil, mais precisamente na região do estado do Paraná e Santa Catarina, né? Essas matas também elas já foram bastante destruídas, boa parte dela, principalmente por conta da madeira, que é uma madeira muito boa para se fazer móveis e outros objetos com a madeira, então ela foi bastante destruída, como também o seu fruto, né, o pinhão, que também é usado, né, na fabricação de vários tipos de alimentos, né, desde doce até bolos e outras coisas. Então, as matas de araucárias elas vão ocorrer na região sul do Brasil, né? Então, como ocorre na região sul, elas ocorrem num clima frio, né? Um clima subtropical, que é um clima frio e úmido, ou seja, faz frio e também ocorre bastante chuva. A caatinga, ela ocorre no clima quente e seco, faz calor e não chove, chove pouquíssimo. As araucárias, né, o domínio das araucárias, ela ocorre na região de clima frio e úmido, ou seja, além do frio, das baixas temperaturas, vai ter muita chuva, né, chuvas regulares o ano todo nessa região de clima subtropical, onde ocorrem as matas de araucárias. O relevo onde elas vão ocorrer, vai ser um relevo de Planalto, né, região do Planalto Meridional, que é o Planalto que ocorre ali na região sul do Brasil. E essas matas de araucária foram bastante destruídas, como eu já falei, pouco antes, né? Por conta principalmente da sua madeira, que é usada para fazer vários objetos. O outro domínio, né, e o último são as pradarias, né? Não é padaria onde vende pão, é pradarias, né, com PR no início. Então essas pradarias, elas são os campos, né? Região sul do Brasil, ali do Rio Grande do Sul, o sul do Rio Grande do Sul e todo o Uruguai é formada por um domínio conhecido como pradarias, né? O pampa gaúcho, né? Também é uma expressão bastante utilizada, os pampas.
que é uma região de relevo plano, né, de planície, e de a vegetação vai ser uma vegetação de gramas, né, gramíneas, alguns arbustos, né, vai ser uma vegetação de pequeno porte. Né? Então, as pradarias vão ocorrer no sul, região sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, e o relevo que ocorre nelas é o de planícies, e a vegetação é a vegetação arbustiva, né, com pequenos arbustos, capins, né, não se destacando árvores nela. Tanto é que o Uruguai, o ponto mais alto do Uruguai, tem 200 metros de altitude. Você vê que o Uruguai é uma extensa planície. Né? Então, essa região sul do Brasil também tem essa característica de pradarias, né? Porque é plano e com arbustos. E também nessa região de pradarias, o clima vai ser o subtropical. Então, na região sul do Brasil, a gente vai ter esses dois domínios. A de mata de araucárias, região do Paraná e Santa Catarina, e mais ao sul, no sul do Rio Grande do Sul, o domínio das pradarias, né, que são os pampas gaúchos ou os campos gaúchos, né, que é uma região plana e de planícies e de vegetação a se destacar arbustos e sem a presença de grandes árvores. Ok? Então, esses são os domínios morfoclimáticos do Brasil. Né? Você pode estar pensando aí que faltou alguns, só que existe uma diferença entre domínios morfoclimáticos e biomas. Né? Como eu falei na aula passada, o termo morfoclimático relaciona o quê? Morfo, forma, climáticos, o clima. Então, a relação entre o clima e o relevo. Então, quando a gente relaciona esses dois fatores, esses dois elementos físicos, então a gente tem os domínios morfoclimáticos. Mais para frente a gente vai estudar as vegetações que existem no Brasil e aí sim a gente vai ver outros tipos de vegetações, né, que existem aqui no nosso país. Mas esses foram os domínios morfoclimáticos, ou seja, a relação, né, o critério usado aí foi a relação entre o clima e o relevo para fazer essa regionalização, ok? Então eu quero aqui a atividade, né? Então vocês quando depois do vídeo vocês dão uma pausa aí e copiem no caderno de atividade e enviem para mim. Estou sentindo falta das atividades de muitos alunos, né? Muitos alunos não estão mandando atividade e eu até queria pedir a vocês que estão mandando entrassem em contato com seus colegas e exortar se eles já estão mandando essas atividades, né? Para que assim eles também não fiquem com o conteúdo atrasado, né? Apesar de a gente estar tendo essas aulas online, ok? Então a gente fica por aqui. Então que Deus possa estar abençoando a vida de vocês, protegendo, né? E até semana que vem, mais uma aula de geografia. Um grande abraço a todos.